Eu não me recordo de momentos tão mágicos quanto o dia do meu casamento, o dia em que eu peguei a minha filha no colo, logo após o parto. Acho que não tem casa, não tem carro, não tem conquista que se compare a essa emoção de você experimentar em família. E também em família a gente vive os nossos maiores desafios, né? São as pessoas mais próximas da gente que mais nos causa dor, que mais muitas das vezes nos fere, mesmo sem querer, porque nós somos falhos, mas é dentro da família que nós temos esses maiores sentimentos, né, que o ser humano pode vivenciar. E a Bíblia, ela fala o tempo inteiro sobre família, né? A Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. A Bíblia vai nos dar muitos princípios, nós temos trabalhado princípios. E a gente tem muito cuidado de não transformar princípios em regras morais. A gente não acredita nessa história de 7 chaves para o seu casamento. Não tem. 5 passos, 3, não tem chaves, segredos. O que nós temos são princípios que nós vivemos a partir de um novo nascimento. A partir do momento que nós temos a nossa mente renovada, a partir do momento que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, algo novo acontece dentro de nós nos tornamos uma nova criatura. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós reagimos diferente, e a gente sabe que a partir disso tudo muda ao nosso redor. A gente costuma dizer que evangelho não é mágica. Algumas pessoas acham que oração é magia. Nós não mexemos com essas coisas ocultas, irmão, ok? Oração não é bruxaria, bruxaria gospel, né? Vamos orar e tudo vai mudar. A oração, de fato, ela transforma as coisas, mas em primeiro lugar, ela precisa transformar o nosso coração. Nós precisamos ser uma nova pessoa. Precisamos aprender a olhar a vida com outros olhos. E a partir daí tudo muda, porque o nosso coração mudou. Então algumas pessoas com essa série têm conversado comigo: pastor, me parece que a Bíblia fala de tantas coisas que são ideais, mas não são práticas. A Bíblia fala sobre conselhos, princípios, parece até o socialismo, né, que chama utópico. Uma sociedade onde tudo é de todo mundo, onde todos vivem em comum, onde não tem injustiça. Você fala, isso é muito bonito na teoria, mas não encontra prática nisso. Mas a Bíblia não é um livro utópico. A Bíblia aponta para um lugar de perfeição e diz que é possível nós caminharmos nesse caminho. Nós jamais seremos perfeitos, mas cada dia que passa, nós somos melhores do que o dia que se passou. É o que nós chamamos de santificação. Eu quero trazer um exemplo prático para você, como que se vive esses princípios bíblicos no nosso dia a dia, as coisas de fato mudam e dão certo. Estava até comentando com o Tiago sobre uma entrevista que eu vi. Para quem não conhece, esse aí é o Simon Sinek, e esse cara aqui, o Joko, é um SEAL, né, é um fuzileiro naval, e eles estão conversando ali sobre como o SEAL, que é uma força armada, é considerada uma das forças mais bem-sucedidas do planeta. Qual é o segredo? São os treinamentos? Será porque um homem passa 24 horas dentro de um pântano, isso faz dele um grupo vencedor? Qual é o segredo dessa unidade militar ser uma unidade tão vencedora? E ele começa a fazer essa entrevista com esse homem, né? O que faz do SEAL uma das unidades armadas mais poderosas do mundo? E ele começa a dizer, não, olha só, muitas pessoas acham que são os homens musculosos, muitas pessoas acham que é a performance atlética dos candidatos, outros vão achar que são pessoas que têm habilidades diferenciadas, que são escolhidas para estar nessa unidade e faz dessa unidade uma unidade de sucesso. Não é. Não são essas pessoas que são escolhidas por essas características. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos não são um grupo de sucesso por causa dessas características. Ele vai dizer que existem várias unidades que não foram bem-sucedidas porque lhe faltaram um critério, que é o critério decisivo para a unidade, de fato, ser uma unidade vencedora. Eles estão escolhendo pessoas que são capazes de dar a vida pelo colega que está ao lado dele na guerra. Ele vai dizer, essa é a característica que faz da gente um grupo, uma unidade vencedora. Claro, tem treinamento, claro que você tem que saber se comportar na guerra e tudo mais,
Mas a principal característica que nós estamos buscando nas pessoas, nos homens que são candidatos aqui, é a coragem que diante do caos, diante da guerra, essa pessoa vai olhar para o lado e vai cuidar do seu colega. Vai dar a vida pelo colega que está ao lado. E não tem como você não ouvir isso e não ver o Evangelho, não é verdade? Não tem como você não ouvir isso e não se lembrar do apóstolo Paulo ensinando a igreja a ser a igreja. A você se importar com pessoas. E a gente muitas das vezes não vê valor nisso, acha que isso é uma coisa ideal. Isso parece uma causa idealista, se importar. E a Bíblia está dizendo que não é uma causa idealista. Isso é um fator decisivo para que organizações deem certo ou não. Uma empresa dá certo quando essas pessoas se percebem valorizadas. Uma família, ela dá certo quando as pessoas se sentem amadas, valorizadas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá um conselho aos maridos. Maridos, ame a sua esposa. Como quem? Como meu avô amou minha avó? Não, como Cristo amou a igreja, entregando sua vida por ela. Já está o segredo, a Bíblia já está falando. Qual é o segredo para que a nossa família dê certo? Precisa ser um lugar, sim, de pessoas imperfeitas, pessoas que machucam, às vezes sem querer, às vezes por querer. Mas se nós, no entardecer do dia, nos lembrarmos que nós precisamos cuidar da pessoa que está do nosso lado, que aquela pessoa que está do nosso lado é alguém que foi alvo da graça de Deus, e que Deus nos confiou uma vida para que possa ser cuidada por nós, para que essa vida possa ver em nós o amor de Deus, é impossível a nossa família dar errado. A entrega, o comprometimento de se entregar pela pessoa que está ao lado. Por isso que não se trata de regras, por isso que não existe um manual que se você seguir, porque para você entregar a vida você precisa de um coração, irmão, um coração transformado. E é exatamente isso que o Evangelho vai nos dar, um novo coração. O Evangelho muitas vezes é mal compreendido como a religião. Algumas pessoas falam, você é pastor, respeito sua religião. Eu não tenho religião no sentido de regras morais. Embora o Evangelho traga uma nova ética de se viver, embora o Evangelho também tenha a moral, mas acima de tudo essa moral vem através de um coração rendido aos pés do Senhor. Um coração completamente transformado e restaurado. Qualquer grupo formado por pessoas só poderá ser bem sucedido se as pessoas se importarem uma com as outras. Esse é o segredo para qualquer organização. Esse é o segredo para qualquer negócio. Esse é o segredo para a igreja. Esse é o segredo para a família. Eu não acredito muito no inferno, naquela perspectiva de um lugar com fogo, embora a Bíblia tenha essa caracterização do inferno, mas eu acredito que aquilo é muito uma analogia, porque eu acredito que inferno é um lugar onde ninguém se importa com ninguém. Eu acredito que esse lugar é um lugar insuportável para se viver. Imagine, meu irmão, você está no lugar, eu não sei se você viu esse dia um vídeo que o cara estava comendo um pastel e ele teve um ataque cardíaco, ele teve um infarto fulminante, caiu e morreu. E esse cara caiu, e é impressionante ver que o cara continuou comendo um pastel, olhando para o cara caído no chão. Outro pegou o ketchup, cara, que caiu, e botou de novo no banco, e o cara continuou estirado. Minutos se passaram, minutos, e alguém percebeu, cara, será que esse cara está passando mal? O que está acontecendo? Alguém vai lá tocar nessa pessoa. Eu fico pensando, que lugar insuportável é esse? Onde a gente se torna invisível, onde a nossa dor não é mais dor de ninguém, onde o que acontece com a gente não é notado com ninguém, porque cada um só pensa em si. Eu acredito que esse lugar é o inferno, é um lugar onde ninguém se importa com ninguém, é um lugar insuportável de se viver. A Bíblia, ela tem mais de 100 referências só no Novo Testamento, da expressão uns aos outros. Perceba como isso é trabalhado na Bíblia. Perceba como isso é exaurido na palavra de Deus, a expressão uns aos outros. E eu estou falando isso só no Novo Testamento. Eu peguei algumas referências. Amem-se uns aos outros, está em João.
Perdoem-se uns aos outros, Efésios. Sirvam uns aos outros, Gálatas. Suportem-se uns aos outros, Colossenses. Confesse os pecados uns aos outros, está lá em Tiago. E tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, está em Romanos. Então a Bíblia está nos ensinando a viver em família, a viver em comunidade. A igreja é a comunidade que é representada pela família. Imagine uma igreja formada por 100 famílias doentes. Nós temos uma igreja completamente doente. Mas se nós temos uma igreja com famílias saudáveis, essa igreja é uma igreja saudável. E a Bíblia está nos ensinando a nós andarmos, a vivermos em família. Como? Ame uns aos outros, perdoe uns aos outros. Não pode faltar amor na nossa casa, não pode faltar perdão, não pode faltar o serviço, não pode, muitas das vezes, faltar o suportar. Vamos suportar, está insuportável, suporte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confesse os pecados, confesse os erros, eu errei. Não tenha medo de dizer, eu errei. Eu preciso de misericórdia. E tenha o mesmo sentimento, uns para com os outros. Isso só é possível quando nós adquirimos a mente de Cristo. Irmão, para isso aqui não se tornar uma ideologia, para isso aqui não se tornar algo utópico, mas como eu posso trazer todos, né, esses pressupostos para dentro da minha casa? Como é difícil amar, como é difícil perdoar, como é difícil servir, como é difícil suportar, como é difícil ouvir o erro, a falha de alguém e continuar com essa pessoa, como é difícil desejar para o outro o que eu desejo para mim mesmo. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que me esforçar mais, aí entraria o legalismo. Se esforce mais, tente mais, seja melhor, seja 1% melhor, não é isso? Seja 1% melhor. A gente entende muitas das vezes o que essas frases querem dizer, mas o Evangelho não quer que a gente seja 1% melhor a cada dia, ele quer que a gente seja uma nova criatura. Não existe a nossa melhor versão, existe um novo nascimento em Cristo Jesus. E a gente precisa começar a entender que para a nossa família, entre aspas, dar certo, para a gente experimentar a promessa de Deus dentro da nossa casa, só é possível quando nós adquirimos a mente de Cristo. Quando nós deixamos a nossa velha forma de pensar, e nós começamos a pensar, eu costumo falar, com os novos óculos. Nós tiramos os nossos antigos óculos, onde nós só enxergamos nós mesmos, nós colocamos os novos óculos, e nós começamos a enxergar a vida com os olhos de Jesus. Nós começamos a olhar a vida não mais com os nossos próprios olhos, que refletem os nossos próprios desejos e expectativas. Nós aprendemos a olhar a vida como Jesus olha, como Ele olhou. Nós queremos olhar dessa forma. E quando nós temos um problema relacional, Cristo sempre vai nos ensinar a procurar resolver esse problema com o outro. Isso é com tudo na vida, irmão. Existe uma passagem que nos humilha, que diz, se você tem um problema com seu irmão, não traz nem a oferta para a igreja, vai lá e se resolve com ele primeiro. Como isso nos humilha, na verdade. Quantas pendências nós vamos carregando ao longo da vida, vamos acumulando, e nós vamos para a igreja como se nada tivesse acontecido, como se a vida tivesse encaixada, e Jesus está nos alertando, cuidado com essas pendências, sabe, porque essas coisas mal resolvidas no passado são como pedras que nós vamos colocando em nossa mochila, e chega uma hora que a coisa fica tão pesada que fica insuportável de se viver. E Jesus começa a dizer que o segredo da vida é a gente aprender a se relacionar, não como eu quero, não como você quer, mas através das lentes de Cristo. O texto que eu quero trazer essa manhã está em Filipenses capítulo 2, vamos ler aqui do 5 ao 11, bem curtinho, e vamos passar por ele e entendermos o que Cristo quer para a gente fechar essa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, eu entendo que dentro de casa nós temos 3 desafios, como pessoas, como seres humanos. Nós temos 3 desafios. Uma é ser o que os outros querem que a gente seja. O segundo desafio é ser o que eu quero ser. E o terceiro desafio é ser o que Deus quer que nós sejamos. Eu, como pastor, tive o privilégio assim, de principalmente ver o 1 e o 2 como um dos grandes problemas que acontece dentro de casa. Muitas pessoas falam para mim, pastor, eu estou cansado. Estou cansado de ser um pagador de boleto dentro de casa. Eu estou cansado de ser uma empregada dentro de casa. Eu só sirvo para limpar e fazer comida. Não, eu só sirvo para pagar conta. O que o outro quer de mim está insuportável de se viver. É uma exigência, é uma demanda. Toda hora exigência, demanda, exigência, demanda. E quando a gente tenta ser o que o outro quer que a gente seja, a gente vive de máscaras. Quando a gente vive buscando atender a expectativa do outro, irmão, isso vai nos levar a uma ruína, uma exaustão existencial. Porque família não é lugar de responsabilidade. Mas quando a gente quer transformar o outro, a nossa expectativa, irmão, o resultado disso é a ruína. Nós não fomos feitos para dar identidade para ninguém, nós fomos feitos para adquirirmos a identidade de Cristo. Então, pare de querer formatar o outro à luz da sua expectativa. Pare de dizer para o outro o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer. Não estou dizendo que isso não tire a responsabilidade que nós temos dentro de casa. Nós temos responsabilidade. Mas quando a família se torna um lugar apenas de cumprir papéis, isso se torna um lugar insuportável. E é por isso que quem vive dessa forma, necessariamente ou quase inevitavelmente, vai cair no segundo problema, que é: eu cansei, eu quero ser o que o meu coração deseja ser. Não sei quantos, com certeza você tem um amigo, uma amiga, que depois de 15, 14, 20 anos de casado, se separa. Você vai encontrar essa pessoa, sabe, em lugares que você jamais imaginou que ela poderia estar naquele momento. Saindo com um monte de gente, saindo com todo mundo, fazendo o que quer, né, beijando quem quer, fazendo o que quer. Você fala, mas o que é isso? Como é que uma pessoa que viveu 20 anos dentro de casa, surta, sai de casa e agora se permite a viver e fazer tudo o que vem à cabeça? É por causa disso. Ela tentou ser algo que o outro queria que ela fosse, isso se tornou insuportável, e agora ela vai querer ser tudo aquilo que o coração dela deseja ser, só que você só troca um tirano pelo outro. Você só troca um tirano pelo outro. E nós temos na Bíblia a história de um filho pródigo, alguém que cansou de ser filho, alguém que cansou de ser obediente e falou: eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que der na minha cabeça, eu quero me permitir ter experiências que dentro de casa eu não posso ter. E de fato ele teve, mas isso levou ele para um chiqueiro, isso levou ele para o fundo do poço, porque não é o que o outro quer que vai me levar para algum lugar, e também não é o que o meu coração enganoso deseja que vai trazer a realização, o sucesso, a felicidade que a gente tanto procura. E é muito importante a gente discernir isso, para que nosso casamento não venha dar tilt, ou você tentando sempre ser o que o outro quer que você seja, ou surtando, sendo tudo aquilo que o seu coração quer que você seja. Não, esses dois caminhos são caminhos completamente destrutivos. São caminhos que acabam com a nossa vida, acabam com a nossa família. Porque o esforço da família tem que ser o que Deus quer que a gente seja. Nós temos uma identidade fincada em Cristo Jesus. Então é muito importante, dentro de casa, nós sabemos quem nós somos. Eu não sou apenas um pagador de conta, embora eu pague contas.
Você não é uma empregada doméstica, embora muitas vezes você lava, passa, cozinha, nós não somos isso. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Nós temos um Pai, nós temos uma identidade definida. Eu não preciso da aceitação do outro, eu não preciso que o outro imponha em mim uma identidade, eu não preciso procurar uma identidade nos meus desejos. A nossa identidade, irmão, está em Cristo Jesus. Nós somos filhos, e nós somos filhos amados. E nós chegamos aqui no tópico 3, nós precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. É nesse lugar, irmão, que as coisas acontecem em nossa vida. É nesse lugar que a família dá certo, porque quando eu sou o que Deus quer que eu seja, eu passo a amar, eu passo a perdoar, eu passo a suportar, eu passo a servir, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Porque agora eu entendo que o Espírito de Deus que habita em nós, e a nossa próxima série de mensagens, Atos, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, tudo muda em nossas vidas. E Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o caminho a ser seguido. E quando eu falo de exemplo, irmão, a gente precisa ter o cuidado de não achar que a gente só precisa imitar Jesus no sentido de fazer. Nós caímos numa religiosidade. Mas Jesus é o nosso exemplo de ser. E o ser vai nos levar ao que fazer e ao que decidir. Nós precisamos olhar muito mais para a humanidade de Jesus. Porque Jesus, ele viveu a vontade de Deus na sua plenitude. Olha o que a Bíblia fala, Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olhe para Jesus e se comporte como um filho a qual Deus ama. Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tessalonicenses, e vós estáis sendo imitadores, de nós e do Senhor. Sede, portanto, perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Essa palavra perfeito aqui, irmão, é não lhe faltar nada. Não busque fora algo para completar a sua identidade. Esteja pleno, esteja perfeito em Cristo Jesus. E sabe, aí a gente para de mendigar amor fora. A gente para de buscar aceitação fora, porque todos nós precisamos ser amados, irmão, todos nós. Uma pessoa, as redes sociais, eu tenho acompanhado estudiosos falando isso, mostra a maior carência do ser humano, que é ser amado. Sabe, aquele prazer que a gente tem quando você posta algo e você vê muitas curtidas, e você fala, olha, as pessoas gostaram do que eu escrevi. As pessoas gostaram da foto que eu postei. E sabe, quando aquilo tem poucas curtidas, aquilo não mexe tanto com você, mas se tem muitas curtidas, é uma aceitação. E o ser humano quer ser aceito. O ser humano precisa ser amado e precisa ser aceito. E a Bíblia parte do pressuposto que em Cristo Jesus, Deus já te aceitou. E se Deus já te aceitou, você não precisa mais de migalhas de qualquer outra pessoa. Você se torna agora uma fonte de amor. Você se torna agora uma fonte para amar. Você não está mais em busca de, porque Deus já te amou, Deus já te aceitou. E quem é o ser humano que vai recusar você se Deus já te amou? Se você já é filho amado de Deus. Não sei se você já percebeu no Evangelho que Jesus, ao se batizar, uma voz do céu veio dizendo, esse é meu filho amado. É Deus dizendo para Jesus, eu te amo, eu tenho prazer em você. E a Bíblia vai dizer que imediatamente depois de ouvir essa voz, Jesus foi conduzido ao deserto. E outras vozes começaram a dizer para ele, você é mesmo filho de Deus? Não, se Deus te ama, você não pode estar passando fome. Se Deus te ama, se jogue do pináculo do templo, e todo mundo vai ver, porque os anjos do Senhor vão te segurar, as pessoas vão te aplaudir, você vai ser aceito. O que o diabo ofereceu para Jesus foi a aceitação de pessoas. Mas Jesus já era pleno, Deus já me aceita. Eu não preciso me jogar do pináculo do templo, eu não preciso estar plenamente satisfeito em todas as situações. Eu posso passar situações difíceis e eu sei que Deus continua me amando. Não é pelo fato de eu não ter pão na minha mesa que Deus não me ama, Deus me ama.
Se Deus permite eu estar sem pão na minha mesa, vamos entender os processos de Deus que Deus quer que a gente passe. Eu não preciso ser dono do mundo inteiro para ser amado. Eu não preciso que todos os reinos se curvem diante de mim. Deus já me ama, isso já basta. Isso já é suficiente para eu agora ser uma fonte de amor e não mais um poço que está em busca de ser cheio de amor fora. Então a Bíblia diz, olha para Jesus, imite Jesus. Olhe para Ele é a nossa referência de vida. Então, a segunda pergunta inevitável é, mas quem é Jesus? Se eu tenho que imitar Jesus, se eu devo olhar para Jesus, quem é essa pessoa que eu preciso imitar? O que Jesus fez de diferente? Qual foi a marca da vida de Jesus que eu tenho que me espelhar, que eu tenho que imitar, que eu tenho que me parecer com Ele? Bem, Jesus é Deus, e a Bíblia não está dizendo para você imitar Deus, no sentido divino da coisa. A Bíblia está dizendo que em um momento da história, Deus foi homem. Olha que coisa extraordinária. Em um momento da história, Deus foi homem. Ele continuou sendo Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Jesus é 100% Deus. Mas teve um momento da história que Jesus também foi 100% homem. E Jesus é a manifestação da vontade de Deus encarnada. Jesus foi tudo que Jesus foi, tudo aquilo que Jesus fez, revelou a vontade de Deus. Jesus é esse exemplo, é essa referência viva. Ele fez tudo, ele falou tudo, ele viveu tudo o que Deus quis que ele vivesse. E nós acabamos de ler aqui, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, Filipenses, ele tem duas versões. Depois você olha na sua Bíblia qual versão que está escrito. Existe uma versão que diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E tem uma versão que vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento. Só que sentimento e atitude são palavras diferentes. É porque a tradução do grego para o português, a gente não tem as palavras que carregam o mesmo significado. Porque essa palavra aqui no grego, né, que é fronel ou frônesis, ela quer dizer atitude justa desejada. Ou seja, a Bíblia não está falando para você ter o mesmo sentimento, tipo, olha, eu até quero fazer, mas eu não consigo, mas eu quero fazer. Não, isso nos levaria à hipocrisia. E a Bíblia também não está dizendo, faz o que Jesus fez de qualquer jeito, porque isso pode nos levar à religiosidade. Lembra os fariseus? Ah, Deus, obrigado porque eu não roubo, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa íntegra. Deus está falando, vocês são como um sepulcro caiado. O coração de vocês é podre. Vocês fazem a coisa certa com o coração errado. Mas Jesus é a expressão da vontade com o querer fazer. Jesus é a expressão exata do sentimento com a atitude. É fazer com o coração que quer fazer. É fazer com o coração puro, com o coração genuíno. E o apóstolo está dizendo, olha, que você possa viver como Jesus viveu. Não como um religioso, fazendo as coisas certas com um coração podre. E nem alguém que sabe o que é certo, ou deseja o que é certo, mas não faz o que é certo. Seja como Jesus, deseje fazer a atitude justa. Sabe, que o nosso coração seja um lugar onde a gente deseje fazer o que Deus quer que a gente faça. Algumas pessoas olham para mim mais uma vez, os 10 mandamentos, o que é aquilo? Uma obrigação, você tem que fazer aquilo. Jesus vai ressignificar a interpretação que deram os 10 mandamentos. Lembra ele falando? Vocês ouviram, não adulterarás. Eu digo para vocês, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ah, vocês ouviram, não matarás. Eu digo para vocês, aquele que odiar o irmão no seu coração, já é homicida. Então Jesus está dizendo para mim e para você, antes de querer fazer, antes de você querer ser uma pessoa que faça o bem, cuide primeiro do seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Procure um coração regenerado, procure um coração novo, e isso, irmão, é obra do Espírito Santo.
isso não vem de tentativas humanas. Isso aqui, meu irmão, é onde o Evangelho transcende, porque o Evangelho a gente se recebe com entendimento. A gente precisa entender o que é o Evangelho. Mas o Evangelho faz algo que não se explica. Ele muda o nosso coração. Ele muda a fonte das nossas decisões. A gente passa a amar aquilo que Jesus ama. Então, primeiro ponto, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Então, Jesus, ele não veio para ser amado. Jesus, ele veio para amar. Então, se nós precisamos olhar para Jesus e ver ele como nosso exemplo, família é um lugar, é claro que nós temos expectativa, eu também não quero aqui torturar o texto. Mas quando eu quero imitar a Jesus, eu não estou preocupado com o quanto de amor eu estou recebendo, porque eu sei que quanto mais eu amo, mais eu influencio pessoas a me amar. A Bíblia diz, dê e vos será dado. Então muitas pessoas falam, olha, meu casamento acabou. Por quê? Porque o amor acabou. Coríntios vai dizer que o amor jamais acaba. Então você imagina, a Bíblia diz que nós estávamos em estado de depravação, nós éramos inimigos de Deus, estávamos mergulhados no pecado. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho. Então você imagina, quando a gente mais ofendeu a Deus, quanto mais a gente fez mal a Deus, como ele respondeu isso? Nos amando a ponto de entregar o seu único filho. Isso é completamente contracultural. A Bíblia está dizendo que se a gente quer viver um milagre dentro da nossa casa, se você quer viver uma transformação dentro do seu lar, ame mais, semeie mais amor, sem esperar em troca, irmão, porque Jesus foi aquele que amou sem buscar nada em troca. Você nunca vai ver Jesus conversando, olha, tem um cego aqui, você pode me curar? Eu posso te curar, mas o que eu ganho com isso? Eu posso ressuscitar o seu filho para a viúva lá, mas o que eu ganho com isso? Jesus nunca perguntou se seria um seguidor dele, se não seria seguidor, se você... Ele fazia porque ele era uma fonte de amor. Então quando a Bíblia fala para a gente imitar a Jesus, ele está dizendo para mim e para você, ame sem buscar ser amado. Dentro da sua casa, ame, sirva, decida ser uma fonte de amor, porque foi assim que Jesus fez. Ele amou, ele amou. É uma história que ele curou 10 leprosos, apenas um voltou. Apenas um voltou e os 9, está tudo bem, pode ir embora, não tem problema. Eu continuo fazendo, eu continuo curando. Isso não vai. Jesus não falou, esse pessoal é muito ingrato, eu vou parar de curar. Esse pessoal é muito ingrato, eu estou cansado da ingratidão desse povo, eu não vou fazer mais nada. Não, Jesus sempre fazendo, sempre curando, sempre indo, sempre realizando uma fonte de amor. Uma fonte de amor. Decida ser uma fonte de amor. Decida ser uma fonte de amor dentro da sua casa. Bem, Jesus é Deus, mas também é homem. E nós precisamos aprender que a matéria se tornou um lugar onde Deus habita. Pois é Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, o que eu aprendo com Jesus? Jesus é aquele que sim fez milagres, sim, ele realizou coisas extraordinárias, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Lembra a profecia de Isaías? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Jesus estava completamente vazio, irmão. Era Deus, mas Deus vazio. Ah, Zé, mas ele andou sobre o mar. Sim, ele andou sobre o mar porque o Pai estava com ele. O Pai fez com que ele andasse sobre as águas. E a Bíblia está dizendo aqui, é Deus que vai produzir em você tanto o querer quanto o realizar. Frônesis. Deus produz o querer e Deus também produz em nós o realizar. Como é importante, irmão, a gente entender o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A palavra de Deus não é filosofia, a palavra de Deus não são palavras soltas. Quando você está lendo a Bíblia, irmão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, essa palavra está transformando o nosso coração.
Olha o que Hebreus vai dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bem, pelo fato de Jesus ter sido homem, ele sabe o que eu e você estamos passando. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a minha dor. Deus conhece a sua dor. Talvez para a gente, se Deus nunca fosse um dia homem, a gente poderia falar assim para ele: Deus, você não sabe o que eu estou passando. Você é Deus. Você é Deus, você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. E Deus está falando: eu sei, eu já fui homem. Eu já fui traído. Eu já servi pessoas e essas pessoas viraram as costas para mim. Eu já andei entre vocês, eu só fiz o bem e me cravaram numa cruz, mas ainda assim eu perdoei a todos. Eu amei a todos, eu fiz o bem a todos. Mesmo recebendo o mal, eu continuei fazendo o bem. O que Jesus está me ensinando a mim e para você é que o mal que nós recebemos não muda quem nós somos. Talvez você foi traído, talvez dentro de casa algo aconteceu e te machucou muito, mas isso não pode mudar quem você é. Decida ser uma fonte de amor. Decida acreditar, avançar. Decida ser como Jesus, a ter um coração amável, um coração pronto para perdoar. Alguém que já entendeu as dores que nós passamos, está zelando por nós. E a Bíblia vai dizer: quem é Jesus? É aquele que, sendo Deus, decidiu ser servo. Aquele que, sendo Deus, decidiu ser servo. Irmão, a Bíblia fala de coisas, mais uma vez, entenda isso como um segredo para a vida. Acho que os versículos estão aqui. Aqui, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, ele se humilhou. Ele foi para a cruz. E a Bíblia diz que por isso, pela obediência, pela humilhação, porque ele suportou, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então, Jesus, ao invés de buscar o poder, decidiu perdê-lo. E quantos de nós estamos querendo buscar o poder, na verdade? Achamos que o caminho da realização é o caminho que nós buscamos o poder. É o caminho que nós buscamos ter razão. Quando eu tenho razão, quando eu tenho controle, quando eu tenho poder, é assim que a minha vida vai dar certo. E Jesus está dizendo: não, não é. Eu abri mão de tudo. Eu me esvaziei por completo. Eu decidi apenas servir. E Jesus vai dizer aqui, Jesus encontrou o seu nome como? Ao perdê-lo. Jesus se levantou ao descer. Jesus encontrou a honra sendo humilhado. E sabe, são coisas que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de descer. A palavra humilhação talvez nos cause algeriza, na verdade. O quê? Eu tenho que ouvir tudo isso calado? Como ter que perdoar isso? Eu jamais vou fazer um negócio desse. Isso é muita humilhação, né? Quantos de nós já não pensamos isso? Isso é muita humilhação. Quantos de nós, diante dos erros dos outros, do que os outros fizeram diante da gente, a gente fala: isso ficou barato para essa pessoa? Eu mesmo já falei isso tantas vezes. Isso ficou barato para ele. Isso ficou barato. Ele merecia um castigo maior. Ele merecia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não foi assim. Ele não foi assim. Jesus decidiu perder o nome. E porque ele perdeu o nome, ele encontrou. Jesus decidiu descer, e porque desceu, ele foi exaltado. Ele decidiu se humilhar. E a Bíblia diz que Deus deu um nome a ele acima de todo nome. Ser igual a Jesus é a gente entender, irmão, que o que nós queremos é contracultural. Enquanto a cultura manda a gente ser, ter controle, né, ter governo, ter influência sobre as pessoas, Jesus está dizendo: não, não é por aí. Sirva, suporte, perdoe, se humilhe. Porque nesse caminho, Deus
vai nos honrar. Deus vai mudar a história da sua família quando? Quando a gente começar a suportar uns aos outros. Deus vai mudar a história da nossa casa quando nós passarmos a amar, mesmo quando o amor está numa mão única. Eu não tenho recebido nada. Plante, faça, se doa, se humilhe. Eu não estou falando, existe em casa, não estou falando se você está apanhando em casa para você ficar em casa, não se trata disso. Estou falando da vida normal, a vida que todos nós passamos. Hoje muitas vezes nos sentimos ofendidos, humilhados. E a gente tem vontade de reagir, de falar um monte de coisa. E a Bíblia está dizendo, cuidado com as suas palavras, elas são como flechas atiradas. Você não consegue catar as palavras. Tiago vai dizer que quem domina a língua, essa pessoa é perfeita. Então a Bíblia está dizendo, se submeta. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o que está dizendo aqui, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, Jesus tem bilhões de seguidores. Bilhões de seguidores ao longo da história. Bilhões de seguidores. E o que esse homem fez? Serviu. Não existe um nome que tenha tanta influência na terra como o nome de Jesus. E o que ele fez? Serviu, amou, perdoou, se humilhou. E a gente acha que isso foi só com ele. Ele já está nos dando a receita, irmão, para que a nossa família, ela continue de pé, que nunca falte amor, que nunca falte perdão, que a gente possa aprender a suportar as humilhações, que a gente possa aprender a suportar o erro do outro. Quanto mais abrimos mão de nossas vontades, mais a vontade de Deus se manifesta em nós. Sabe, e eu queria que você ficasse de pé, para eu poder encerrar já. Eu sempre coloco aqui algumas frases que me marcam em conversas, e no final de conversa de família, geralmente fecha assim, poxa pastor, eu queria só um pouco mais de respeito, eu queria ser um pouco mais valorizado, sabe, eu só queria ser um pouco mais compreendido dentro de casa. E a resposta para nós essa manhã é, tenha a mesma atitude de Jesus, continue servindo, continue suportando, sabe, continue dando amor, porque esse amor vai influenciar, vai transformar, vai constranger a pessoa que está ao seu lado. Deus vai transformar a sua família através da mesma atitude que você terá, que você tem em Cristo Jesus. A mesma atitude. A Bíblia vai dizer que a obediência de Jesus lhe trouxe honra. Por isso o quê? Por causa do perdão, por causa do sofrer, do suportar, por causa da humilhação, porque Jesus suportou tudo isso, sendo Deus, ele podia acabar com tudo, ele podia dizer, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ouvir o que você está falando, eu não preciso ser cuspido como você está cuspindo em mim, não, eu não preciso passar por isso, mas ele diz, por isso, porque ele suportou isso, porque ele passou por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então, nós não precisamos de outro amor, ok? Nós precisamos amar mais. E conhecer a grande história de amor que o Evangelho nos conta. É isso que nós precisamos. É isso que a nossa casa precisa. Nós não precisamos de outro amor. Nós não precisamos de outra pessoa. Quero falar com você que está cansado. Sabe, você que está a ponto de desistir da sua família. Você não precisa de um outro amor. Você precisa amar mais. Você precisa se parecer mais com Jesus. A gente precisa aprender a perdoar mais, suportar mais, caminhar mais ao lado da pessoa que está ao nosso lado, dizendo, eu vou lavar os teus pés, eu vou te servir,
eu vou te servir mais. Eu vou te constranger com o meu amor. Porque nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. A nossa identidade já está fincada. Nós somos filhos amados. O amor do outro, é ótimo receber o amor do outro, mas o amor do outro não forma quem eu sou. Eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. E é por isso que você pode ser uma fonte de amor. Uma fonte de amor. Queria que você pegasse o pão e o cálice. Todos receberam? Quem não recebeu, faz um sinalzinho assim. Todos receberam? Quem é que pode participar? Todos que creem na obra de Jesus Cristo. Todos. Todos que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Algumas pessoas vão dizer, pô, pastor, eu pequei ontem, eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia. Não, peça perdão a Deus e participe da ceia. Peça perdão, peça força a Deus. Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Senhor, eu não quero errar mais, me ajuda, Senhor. Mas participa da ceia. Participa da ceia. Reconhecendo os seus erros, reconhecendo a sua fragilidade. Eu queria que nesse último domingo, domingo da família, você de fato intercedesse pela sua casa. Sabe, que você possa afirmar para você mesmo: a minha casa, a minha família vai ser o lugar onde o nome do Senhor vai ser exaltado. Não importa o que você está vivendo hoje, irmão, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não existe situação extrema que Deus não possa mudar. Para nosso Deus não há impossível, irmão. Não há impossível. Deus muda o cenário, Deus faz o que Ele quer, Deus convence, Deus faz, Deus realiza, Deus pode todas as coisas. O que Ele quer de nós é a mesma atitude de Jesus Cristo. Amando, perdoando, suportando, servindo. E a nossa casa, sim, vai viver as promessas que Deus tem para cada um de nós. A sua vida, ela se torna um lugar de graça e favor quando a gente começa a olhar para Jesus e dizer: eu preciso me parecer mais com Ele. Eu preciso olhar a vida com os olhos dEle. É tudo sobre Jesus, irmão. O Evangelho não é sobre regras, é tudo sobre Jesus. É sobre ter um coração, que é um coração servo do Senhor. Que você possa pegar esse pãozinho, esse biscoitinho. Eu quero que você participe dessa ceia com uma perspectiva diferente. Sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. A sua família não precisa pagar pelos pecados que você comete. Sua família não precisa ser destruída pelos pecados que nós cometemos. Pelas falhas, pelas grosserias, pela impaciência que muitas das vezes nós temos um com o outro. Vamos cravar isso na cruz. Talvez você chegou aqui tão cansado de ouvir tantas coisas, de tantas humilhações, pela indiferença do outro, situações que vêm se arrastando há tanto tempo, e você diz: olha, já acabou. Nós estamos apenas vivendo de máscaras. Quando você comer esse pão, lembre-se, os nossos pecados já foram punidos em Jesus Cristo. Isso quer dizer que Deus tem vida em abundância para você. Isso quer dizer que Deus tem nova vida, que Deus tem restauração, que Deus tem começos. Então não aceite nada que Deus não te deu, não aceite. Deus não te deu a destruição, Deus não te deu falência, Deus não te deu a ruína, Deus não te deu escombros. Deus te deu vida em abundância. Deus te deu uma nova vida. Então, se essa não é a sua realidade hoje, que você possa comer esse pão dizendo: Senhor, essa vida que nós estamos amargando até hoje, esse casamento de fachada, essa crise que nós estamos vendo hoje, nós vamos pendurar ela onde ela tem que estar pendurada, na cruz. Nós vamos pendurar na cruz. Isso não é fantasia, isso não é exercício de não olhar o que não deve ser olhado, mas é uma atitude de fé. Nós vamos viver algo novo dentro da nossa casa. Nós vamos viver um tempo novo. E isso é possível, porque Deus quer que isso aconteça. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Quem será contra nós? Participe, declarando que a sua família, ela é um projeto de Deus.